Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Graça e paz, meus queridos, que Deus abençoe sua vida, que Deus esteja cumprindo os propósitos dele sobre a sua vida. Com certeza os propósitos dele são bons, porque no texto de Romanos tem um versículo maravilhoso a respeito disso. Às vezes a gente deveria até decorar esse texto, porque modifica muito a vida da gente. Diz assim, que a vontade de Deus está em Romanos 12, 2. Deus quer que nós experimentemos a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. A nossa vontade, a gente pensa que é boa, a gente pensa que é agradável, mas a perfeição não está nunca nas nossas mãos e nem na nossa imaginação, mas de Deus, sim. Então que Deus te abençoe sim com essa graça nesse dia de hoje. Nós estamos em João 17, vamos ler versículo número 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo. A glória que Jesus havia tido com o Pai, antes que houvesse mundo. Eu estava vendo alguma coisa sobre criacionismo e evolucionismo. Muito interessante. O desespero do evolucionista. Você sabe que o evolucionista não crê na Bíblia, não crê em Deus. Ele é um ateu. O criacionista é aquele que crê que Deus criou. Então, ele crê em Deus. Às vezes pode ter até uma crença falsa, errada, não importa, mas ele crê em Deus. Ele é o criacionista. O evolucionista é darwiniano, né? Mas eu achei muito interessante que as pessoas dizem que não crê na religião, não acredita, não vive pela fé, ele vive pelos fatos. E o repórter foi fazendo perguntas, e ele disse, não, eu creio como os meus professores me ensinaram, eu creio assim, eu acredito assim. Ah, então quer dizer que você tem fé? Ele disse, não tenho fé. E ficou aquela luta íntima do evolucionista. Ele tem fé, ele crê profundamente num professor, ele crê profundamente num cientista. Eu creio profundamente em Deus. Entende? É o objeto da fé que muda. Todo mundo vive pela fé. Todo mundo. Quem é ateu? Eu não tenho fé. Ele vive pela fé. Porque ele acredita naquilo que ele crê. Que Deus não existe. Então ele crê que Deus não existe. Isso é fé. Aliás, para ter uma fé dessas tem que ter muita fé. Porque é uma fé estúpida, fé cega, né? Aqui eu estava lendo o versículo número 5, Jesus dizendo ao Pai, fazendo a sua oração, e ele diz que havia tido com o Pai uma glória antes que o mundo houvesse sido criado. Porque na eternidade, e você diz, o que é a eternidade? Não sei.
É claro que eu não sei. Se você me perguntar o que é o infinito, não sei, é claro que eu não sei. Se você me perguntar o que é o eterno, também não sei. Eu creio na palavra de Jesus. Como aquele jovem, aquele novo cientista, crê na palavra do velho cientista. Crê na palavra da ciência. Eu creio na palavra de Jesus. Muda o foco. Pode ser que a minha fé seja menor do que a fé de um darwinista. Não tem importância, mas a minha fé está colocada numa pessoa verdadeira. Está colocada numa verdade. Não está colocada numa mentira. Então vamos voltar à questão no versículo 5. O Senhor Jesus diz que antes que houvesse mundo, Ele estava com o Pai na glória. E Ele diz que estava indo de volta para o lugar de origem. E Ele diz também que depois voltará na terra. E, de acordo com alguns textos, por exemplo, Apocalipse 21, esse lugar de origem de Jesus, que é o céu, esse lugar vai descer na terra e Deus, a partir do momento do juízo final, quando recomeçar a eternidade, ou quando retomar a vida eterna, Ele vai morar com os homens, estará entre os homens. Os homens que ele fala são aqueles salvos por Jesus, os que creram em Jesus e entregaram as suas vidas a Jesus. No versículo número 6 diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eles eram teus, tu mos deste, e eles têm guardado a tua palavra. Versículo 6, Jesus está reconhecendo diante do Pai que foi o Pai, eu vou dar um exemplo, foi o Pai que me deu ao Filho, a Jesus. O Pai é que me preparou para Ele. Na verdade, o que Jesus está fazendo é glorificando o Pai. O que Jesus está fazendo é dando a honra a quem de direito. O Senhor Jesus não buscava honra para si mesmo. O Pai o honrou. Isso é um ensinamento para nós, porque nós buscamos tanta honra e achamos que somos isso, somos aquilo, fazemos isso, fazemos aquilo, desprezamos até a Deus. Muitas vezes, quantos de nós desprezamos a Deus? E o Senhor Jesus dá a honra a Deus quando Ele está orando. Diz: Pai, o Senhor me deu muitos como herança. Me deu muitos como herança. E Jesus está dizendo: eu cuidei deles. Eles estão guardando a palavra do Senhor. Essas pessoas guardam a palavra do Senhor, porque eu cuidei deles, eu os preparei, eu os discipulei. Entende? Então Jesus está cuidando, vamos dizer, Ele estava cuidando naquela época que Ele viveu entre os homens. Quando Ele voltou para o lugar de sua origem, o céu, Ele mandou o Espírito Santo que está conosco. Vamos dizer, o Espírito Santo, num certo sentido, que sempre Ele trabalhou, mas num certo sentido Ele está na terra há 2000 anos. E o Espírito Santo é quem trabalha nos corações. João mesmo diz: Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele que convence o coração humano. É o Espírito Santo que trabalha na nossa vida. Não é por causa... Eu creio em Deus não é porque eu quis crer em Deus. Em Mateus, Jesus, quando fala que dificilmente um rico entrará no reino de Deus, os discípulos fizeram um questionamento e Jesus disse: olha, eu digo para vocês que é impossível a um homem se salvar. É impossível, mas para Deus tudo é possível. Significa que a salvação é obra de Deus, Ele é o nosso Salvador. Nós somos salvos. Eu não me salvei, Deus me salvou.
Então, por isso que ele tem essa linguagem. Ele cuidou, ele mostrou a palavra de Deus àquelas pessoas e elas guardaram essa palavra no coração. Como diz o Salmo, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. No versículo 7, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Chegou um momento, depois de 3 anos aproximadamente, um pouco mais talvez, depois desse tempo, chegou um momento que eles começaram a reconhecer que de fato Jesus era Deus, que Jesus havia vindo do Pai. Chegou um momento de compreensão, porque a revelação de Deus é progressiva, ela não é instantânea, ela é progressiva. Ela se desenvolve no decorrer dos séculos, com Moisés, com Adão, com Moisés, com Abraão, depois com Moisés, com Davi escrevendo os salmos, os profetas na época dos reis, e depois no Novo Testamento, nos evangelhos e nas cartas dos apóstolos. Então a revelação é progressiva, até chegar ao Novo Testamento, e agora encerrou a revelação de Deus. Tá? Então, eles tinham chegado num ponto de confiar, de compreender de fato quem era Jesus. No versículo 8 diz: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É muito interessante porque a vida cristã é uma vida de fé, de crer, de crer. Então, também, por outro lado, é um problema porque tudo na vida é um problema de crer, de fé. Tudo. Então, se a pessoa estiver crendo em alguma coisa, ele pode se sentir realizado. Mesmo crendo numa mentira, ele pode se sentir realizado. Ele pode achar que está tudo bem. Quer um exemplo muito interessante? Adão e Eva creram na mentira do Satanás. E para eles estava muito bem. Se Deus não tivesse feito uma intervenção, se Deus não tivesse descido lá para fazer intervenção, Adão e Eva estariam pensando que estavam em cima da carne seca. Porque eles creram numa mentira, mas acharam que era verdade. Eles só tiveram vergonha por causa da nudez quando Deus apareceu e chamou: Adão, Adão, onde estás? Aí ele sentiu vergonha, se escondeu atrás de uma moita, colocou umas folhas de figueira para tampar as suas vergonhas. Foi isso. Mas até ali estava tudo bem. Se Deus não aparece para chamá-lo, ele estaria perdido para sempre, achando que estava certo. Assim acontece na parte religiosa, na parte científica, em tudo. Você acredita numa pessoa e pode estar acreditando numa mentira deslavada. Ontem eu dei um dinheiro para uma pessoa, eu não sei se é verdade o que ele falou. Ele disse que a mãe dele está muito doente, não sei o que e tal, tinha que viajar. Ele disse que isso e que aquilo, está desempregado, não tem dinheiro, tal. E foi falando. Não precisa falar muito para mim, eu simplesmente não quero estar na pele de uma pessoa dessas, seja mentirosa ou seja verdadeira, eu não quero estar. Eu posso ajudar. Mas como que eu vou saber se é verdade? Está certo, você falou, está falado. Se eu não acreditar e se for verdade, e se eu acreditar e se for mentira, como que eu vou saber? Então eu dependo mesmo de Deus. Eu sou dependente. Por isso que Jesus faz essas colocações assim tão interessantes. Eles creram que eu saí de ti e creram que tu me enviaste. Sabe, nós estamos aqui por isso. Nós cremos que Jesus saiu do Pai e veio à terra. Nós cremos que Deus o enviou e que ele veio como Salvador.
E é isso que eu prego para você. Eu não falo da minha própria compreensão. Eu não falo dos meus conceitos ou até preconceitos. Eu falo do que eu creio que Jesus é. Porque no meu entendimento, pela leitura bíblica, eu entendo claramente que Jesus é o único que pode tocar na sua vida e pode te dar razão eterna para viver. Por isso eu falo de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Receba a graça do Senhor, porque de fato o Senhor Deus está olhando por você, pela sua casa. O Senhor Deus está sobre a sua vida. E não é da vontade de Deus que Satanás alcance poder contra você. A vontade de Deus é que a bênção dele, a graça dele, esteja sobre a sua vida. Então que Deus te abençoe. Ó Pai, cuida dessa casa, dessa família. Deus, eu oro por essa vida, para que o nome de Jesus esteja colocado nesse coração. E eu oro de fato em nome de Jesus, que é o único que pode estar entre nós e Deus. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará.